O amor pode ser doce, mas também pode ser cruel. Renata acreditava ter encontrado no casamento com Paulo a realização de um sonho, a certeza de uma vida plena, construída sobre confiança e promessas eternas. No altar, diante de todos, juraram amor e fidelidade. Mas promessas, quando quebradas, podem se transformar em armas afiadas, capazes de dilacerar corações. Nos bastidores da vida perfeita que Renata acreditava viver, havia segredos sombrios. Paulo, marido exemplar, escondia mentiras que aos poucos corroíam a essência daquela união. E foi justamente na ausência, no vazio das noites solitárias e nas desculpas mal contadas, que o coração de Renata encontrou um refúgio inesperado. Miguel, o melhor amigo de Paulo, aquele que sempre a observou em silêncio, desejando o que jamais deveria tocar. Entre lágrimas, dúvidas e desejos reprimidos, uma atração proibida começou a incendiar o que antes era apenas amizade. Um beijo, uma entrega e a promessa feita diante de Deus e dos homens já não significava mais nada. E enquanto o jogo de mentiras se intensificava, Mariana, a confidente e amiga de Renata, observava em silêncio, guardando segredos que poderiam mudar tudo. Inscreva-se no canal, curta e comente. O dia amanhecera radiante, com o sol dourando cada detalhe do jardim, onde Renata caminhava lentamente, ajeitando o vestido de noiva entre as mãos trêmulas. O coração dela pulsava acelerado, não apenas pela ansiedade de viver aquele momento, mas também pela esperança de que o futuro, enfim, fosse perfeito. Para ela, casar-se com Paulo era a realização de um sonho alimentado por anos de namoro. Declarações e juras de amor. O altar estava montado em um salão elegante, repleto de flores brancas e arranjos delicados que exalavam perfume doce. As cadeiras estavam tomadas por convidados sorridentes e os músicos afinavam os instrumentos para a marcha nupcial. Renata respirou fundo, tentando segurar as lágrimas de emoção que insistiam em escapar. Do outro lado do corredor, Paulo a aguardava. De terno impecável e sorriso confiante, ele parecia o noivo perfeito, aquele que todos invejariam. Quando os olhos dele encontraram os de Renata, ela sentiu uma onda de calor percorrer-lhe o corpo. Tudo ao redor parecia desaparecer. Era apenas ele, a promessa de uma vida a dois e o desejo de acreditar que nada poderia abalar aquela união. Miguel, o padrinho e melhor amigo de Paulo desde a infância, assistia à cena em silêncio. Ele sorriu, mas seus olhos denunciavam algo mais profundo, uma melancolia que ninguém percebia. Desde que conhecera Renata, guardava em segredo uma admiração silenciosa por sua doçura, sua força e sua beleza. Mas o destino havia sido cruel. Ela se apaixonara por Paulo e cabia a Miguel apenas o papel de espectador. A cerimônia transcorreu em meio a lágrimas e aplausos. O padre falou sobre amor, respeito e fidelidade, palavras que pareciam gravar-se no coração de Renata como um pacto inviolável. Quando disse "até que a morte os separe", ela acreditou com toda a sua alma. Paulo segurou firme sua mão, os olhos faiscando de segurança. Mas em algum canto obscuro da mente dele, a promessa soava como uma formalidade. "Prometo te amar, te respeitar e ser fiel a você por todos os dias da minha vida", disse Paulo, sua voz firme, arrancando suspiros dos presentes. Renata, emocionada, repetiu os votos com a sinceridade que transbordava em sua alma. Para ela, não existia outra verdade senão a de viver ao lado do homem que escolhera. Miguel respirou fundo, apertando os punhos discretamente. Sentia um aperto no peito ao vê-la entregar-se de corpo e alma a um homem que ele conhecia melhor do que ninguém. Paulo era carismático, sim, mas também tinha segredos, impulsos e uma sede por aventuras que não combinavam com a imagem de marido ideal. Miguel nunca ousou revelar isso a Renata. Não queria parecer invejoso, nem causar mágoas. Quando os noivos trocaram o beijo, selando o compromisso diante de todos, Mariana, a melhor amiga de Renata, enxugou discretamente as lágrimas.
Ela sempre soubera do quanto aquela união significava para Renata. Mariana, prática e observadora, desejava que tudo fosse perfeito para a amiga, mas não conseguia afastar um estranho pressentimento. A festa após a cerimônia foi grandiosa. Mesas fartas, música, dança e sorrisos preenchiam o salão iluminado. Renata rodopiava de felicidade, cumprimentando parentes e amigos, abraçando cada pessoa que lhe desejava sorte. Paulo, por sua vez, parecia mais interessado nos brindes e na euforia do que nos detalhes da festa. Em certo momento, Miguel se aproximou de Renata. Ele trazia uma taça de espumante e um sorriso tímido. "Para a noiva mais linda que já vi na vida", disse, entregando a bebida. Renata sorriu, encantada. "Obrigada, Miguel. Você sabe o quanto sua amizade é importante para nós." Ele a fitou demoradamente, os olhos claros refletindo algo que Renata não conseguia decifrar. Quis dizer tantas coisas, mas apenas completou: "Desejo que seja muito feliz." "Você merece." As palavras soaram sinceras, mas carregavam um peso que apenas ele entendia. Mariana, que observava de longe, percebeu o brilho diferente no olhar de Miguel. Não comentou nada, mas uma fagulha de desconfiança acendeu-se dentro dela. Naquela noite, ao se recolherem à suíte reservada para a lua de mel, Renata sentiu o coração transbordar de esperança. Paulo a tomou nos braços com intensidade, e o início da vida conjugal foi marcado por paixão e entrega. Ela acreditava, mais do que nunca, que aquele homem era seu porto seguro. Mas enquanto dormia, exausta e feliz, Paulo permaneceu desperto por alguns minutos, o olhar fixo no teto. Um celular escondido em sua pasta vibrava em silêncio. Ele ignorou, mas um sorriso enigmático se desenhou em seus lábios. Os dias seguintes foram de lua de mel em uma praia paradisíaca. O mar azul turquesa, o vento quente e as noites sob o luar eram o cenário perfeito para o casal apaixonado. Renata vivia intensamente cada segundo, registrando mentalmente cada gesto, cada palavra. Para ela, nada poderia abalar aquele início tão perfeito. No entanto, pequenas ausências de Paulo começaram a incomodá-la. Enquanto ela queria passeios longos à beira-mar e conversas infinitas, ele parecia distraído, sempre encontrando desculpas para atender uma ligação ou se afastar por alguns instantes. Renata, ingênua e apaixonada, preferiu acreditar que era apenas o peso das responsabilidades que ele deixara em suspenso para a viagem. Miguel, de volta à cidade, não conseguia afastar Renata de seus pensamentos. Lembrava-se do brilho nos olhos dela no altar, da forma como ela parecia acreditar em cada palavra. Ele temia que aquele amor fosse ilusório, pois conhecia as falhas de Paulo, falhas que Renata jamais suspeitaria. Mariana, por sua vez, mantinha contato com a amiga por mensagens. Ela sorria ao ler as declarações apaixonadas de Renata, mas em silêncio rezava para que nada viesse a quebrar aquele encanto. 10 dias depois, os recém-casados voltaram para casa. O apartamento novo estava decorado com flores e presentes ainda por abrir. Renata caminhava pelos cômodos com a alegria de quem finalmente tinha tudo o que sempre sonhou. Paulo a abraçou por trás, beijando-lhe a nuca. "Este é o começo da nossa vida, meu amor, e eu prometo que nada vai nos separar." Renata fechou os olhos, sentindo-se completa. Não sabia que aquela promessa, feita tantas vezes por ele, guardava em si o peso da mentira, porque no fundo, Paulo já estava dividido. Entre Renata, sua esposa apaixonada, e uma vida secreta da qual ele não conseguia, ou não queria, abrir mão. E Miguel, em silêncio, começava a se tornar a peça que mudaria o rumo de tudo. Os primeiros meses de casamento de Renata foram exatamente como ela sonhara. A casa cheia de flores, jantares românticos preparados por ela, risadas ecoando pelo apartamento novo. Cada detalhe parecia confirmar que havia feito a escolha certa. Paulo a abraçava, elogiava suas roupas, elogiava o cuidado com o lar. A vida parecia uma promessa cumprida, mas pouco a pouco
Pequenas rachaduras começaram a surgir. No início, eram quase imperceptíveis. Uma ligação interrompida rapidamente, uma mensagem lida às pressas, uma saída apressada sob a desculpa de trabalho urgente. Renata, apaixonada e confiante, esforçava-se para não dar importância. Numa noite chuvosa de terça-feira, Paulo chegou tarde. O relógio já marcava quase meia-noite quando a porta do apartamento se abriu. Renata, que o esperava com a mesa posta e um prato ainda quente no forno, levantou-se ansiosa. Você demorou. Estava preocupada, disse, tentando esconder a decepção na voz. Ele a beijou rapidamente na testa, tirando o casaco encharcado. Desculpe, amor. O trabalho está puxado. Reunião que se estendeu mais do que deveria. Renata o abraçou, respirando fundo para não questionar. Mas enquanto ele falava, o celular vibrou dentro do bolso do paletó. Paulo, num gesto rápido, desligou o aparelho antes que ela pudesse ver a tela. Aquela noite foi a primeira em que Renata dormiu inquieta. O coração dizia para confiar, mas a mente começava a plantar sementes de dúvida. Miguel, por outro lado, não conseguia se afastar do círculo da vida do casal. Como o melhor amigo de Paulo, era a presença constante. Churrascos aos fins de semana, visitas inesperadas, partidas de futebol na televisão. Mas em silêncio, ele observava Renata com uma intensidade que o consumia. Numa tarde de sábado, Paulo havia prometido levar Renata para jantar fora. Ela passou horas escolhendo um vestido, arrumando o cabelo, preparando-se para a noite romântica. Mas minutos antes de saírem, ele recebeu uma ligação. Amor, sinto muito. Surgiu uma reunião de última hora. É importante demais, não posso adiar. Vamos remarcar, eu juro. Renata sorriu sem graça, tentando disfarçar a frustração. Claro, Paulo. Entendo. Ele saiu apressado, deixando-a sozinha no apartamento iluminado. Renata suspirou, olhando-se no espelho. Estava linda e ninguém para reparar. Foi quando o interfone tocou. Dona Renata? É o Miguel. Ele está aqui no portão. Surpresa, ela desceu para recebê-lo. Miguel surgiu com um sorriso tímido e uma sacola nas mãos. Passei aqui por perto e pensei... Talvez você gostaria de companhia. Trouxe vinho e pizza. Renata sorriu, emocionada pelo gesto. Você tem um timing perfeito, Miguel. Os dois subiram e passaram a noite conversando. O vinho deixou o ambiente mais leve e Renata desabafou. Às vezes sinto que Paulo está distante. Ele anda estranho, sabe? Sempre ocupado, sempre com pressa. Miguel respirou fundo, tentando não dizer mais do que devia. Você merece ser prioridade, Renata. Não se esqueça disso. Ela sorriu, mas aquele olhar dele a fez estremecer. Havia ali uma ternura diferente, algo que nunca havia percebido com tanta clareza. Marianne, amiga leal de Renata, foi a primeira a notar a transformação sutil na voz da amiga. Num café durante a semana, percebeu o brilho misturado de tristeza e ansiedade no olhar dela. Você está estranha, Rê. Está acontecendo alguma coisa? Renata hesitou, mexendo a colher no cappuccino. Não sei. Às vezes sinto que o Paulo não está totalmente aqui, mas deve ser coisa da minha cabeça. Ele é ocupado, tem responsabilidades. Mariana estreitou os olhos, séria. Não ignore sua intuição. Se algo está errado, você precisa enxergar. Renata balançou a cabeça sem coragem de encarar a verdade. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e frustração. Paulo alternava entre gestos carinhosos e distâncias inexplicáveis. Às vezes trazia flores, elogiava Renata, a envolvia em noites de paixão ardente. Noutras, chegava tarde, desligava o celular, evitava perguntas. E cada vez que isso acontecia, Miguel parecia estar lá, oferecendo um ombro, um sorriso, uma palavra de apoio. Numa tarde nublada, Renata decidiu caminhar pelo parque próximo de casa. Precisava clarear a mente. Para sua surpresa, encontrou Miguel sentado num banco lendo um livro. Renata! Que coincidência, disse ele levantando-se. Coincidência ou destino? Ela brincou, tentando disfarçar o nervosismo. Eles caminharam lado a lado. A conversa fluía com facilidade, como se sempre tivessem sido íntimos.
Miguel sabia ouvir, sabia dizer as palavras certas. Quando Renata falou de suas inseguranças, ele segurou sua mão por um instante. Você não merece sentir-se sozinha. Se Paulo não perceber o tesouro que tem, é ele quem perde. O toque foi breve, mas fez o coração de Renata disparar. Ela retirou a mão, constrangida, mas a sensação permaneceu. Naquela noite, Paulo chegou em casa tarde novamente, com cheiro de perfume que não era o dela. Renata percebeu, mas não disse nada. Apenas sorriu. Preparou-lhe um prato e engoliu as lágrimas enquanto o via comer distraído, sem notar sua dor. Quando deitou-se ao lado dele, os olhos fixos no teto, lembrou-se do olhar de Miguel no parque. O jeito como ele a fez sentir-se vista, valorizada, desejada sem palavras. Foi a primeira vez que Renata, mesmo sem admitir, pensou em outro homem antes de dormir. Miguel, sozinho em seu apartamento, também não conseguia dormir. A lembrança da mão de Renata em sua, o brilho nos olhos dela, a forma como confidenciara suas angústias. Tudo o consumia. Ele sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas seu coração já não lhe obedecia. Enquanto isso, Paulo estava deitado ao lado de Renata, mas o pensamento em outro lugar, em outra cama, em outros braços. O casamento perfeito de Renata começava a se desfazer, e ela ainda não tinha coragem de aceitar que as fissuras eram reais, mas os olhos de Miguel, ternos e intensos, já a guiavam por um caminho sem volta. Aquela quinta-feira parecia igual a tantas outras. O relógio da cozinha marcava 9 da noite, e Renata ainda esperava por Paulo. O jantar esfriava sobre a mesa, o vinho aberto começava a perder o frescor. Ela, de vestido simples e cabelos soltos, andava de um lado para o outro no apartamento silencioso. Trabalho de novo, repetia mentalmente, tentando convencer-se. Mas no fundo já não acreditava. As desculpas estavam se tornando frequentes demais e as ausências cada vez mais longas. O celular vibrou sobre a bancada. Uma mensagem curta de Paulo. Não me espere. Reunião importante. Te amo. Renata suspirou fundo, sentindo o coração apertar. Palavras bonitas não sustentavam a solidão. Sentou-se à mesa, mas não conseguiu comer. Levantou-se e caminhou até a varanda, deixando que o vento frio da noite lhe tocasse o rosto. Foi então que o interfone tocou. Dona Renata, o senhor Miguel está aqui embaixo. Posso liberar? Ela hesitou. O coração disparou, como se soubesse que algo mudaria a partir daquele instante. Sim, pode liberar. Minutos depois, Miguel surgiu diante dela com um sorriso que misturava timidez e cuidado. Trazia nas mãos uma sacola com garrafas de vinho e uma expressão preocupada. Não quis incomodar, mas imaginei que você pudesse estar sozinha. Renata sorriu de leve, sentindo uma pontada de emoção. Acertou em cheio. Entre! Ele entrou no apartamento e logo percebeu a mesa posta, a comida intocada. Olhou para ela com um ar compreensivo, sem precisar de explicações. Deixou você esperando de novo. Mãe perguntou com voz baixa. Renata desviou os olhos. O trabalho... Sempre o trabalho. Miguel não disse nada. Apenas abriu o vinho, serviu 2 taças e ofereceu uma a ela. Sentaram-se à mesa, mas a comida quase não foi tocada. A conversa fluiu naturalmente. Lembranças antigas, histórias engraçadas, confidências. O riso de Renata, que andava escasso, voltou a preencher o ambiente. Quando a garrafa se esvaziou, já estavam na sala, sentados próximos demais no sofá. As velas que Renata acendera horas antes ainda queimavam sobre a mesa, lançando uma luz suave. Miguel olhou para ela demoradamente. Você não devia se sentir assim, Rê. Sozinha, abandonada. Você é incrível. Qualquer homem daria tudo para estar ao seu lado todas as noites. Renata sentiu o coração acelerar. As palavras entraram fundo, tocando exatamente onde ela mais precisava. Não fale isso. Por quê? Ele insistiu, aproximando-se um pouco mais. Você merece alguém que olhe para você como se fosse o centro do mundo. Ela desviou o olhar, mas Miguel tocou de leve sua mão. O contato foi elétrico. Miguel, não podemos... sussurrou.
a voz trêmula. Ele inclinou-se lentamente, como quem respeita cada segundo de hesitação, até que seus lábios roçaram os dela. O beijo foi suave no início, quase um pedido de permissão. Renata fechou os olhos e por um instante quis afastá-lo. Mas o vazio que carregava dentro de si gritou mais alto. O beijo se aprofundou, intenso, urgente, como se guardassem aquele desejo há anos. Renata sentiu-se viva de novo, desejada inteira. Quando Miguel a puxou para perto, ela correspondeu com uma entrega que há muito não conhecia. Isso é errado, murmurou ofegante entre um beijo e outro. Talvez, respondeu ele, segurando seu rosto com ternura. Mas nunca senti nada tão certo na minha vida. Renata não resistiu mais. A paixão explodiu, levando-os ao quarto em passos apressados, como se temessem que a razão pudesse alcançá-los. As roupas foram caindo pelo caminho, os corpos se encontrando com urgência e delicadeza ao mesmo tempo. Na cama, o pecado tomou forma. Renata sentiu cada carícia como se fosse um despertar, um renascimento. O calor de Miguel a consumia, fazendo-a esquecer por completo a solidão dos últimos meses. Ele a tratava com devoção, como se ela fosse preciosa, única, intocável. O quarto se encheu de suspiros e gemidos abafados, misturados ao som da chuva fina que começava a cair lá fora. Cada toque era uma confissão silenciosa, cada olhar uma promessa proibida. Quando finalmente adormeceram, exaustos e entrelaçados, Renata sentiu um peso enorme no peito. O prazer ainda vibrava em seu corpo, mas a culpa já se insinuava como sombra. Ela havia quebrado a promessa mais sagrada de sua vida. Ao amanhecer, despertou antes de Miguel. Ficou observando-o dormir. Os traços serenos, o semblante de quem a olhava com verdadeira admiração. E ali, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se amada de verdade. Levantou-se devagar, vestiu-se em silêncio e foi até a cozinha preparar café. A mente, no entanto, era um turbilhão. Eu o traí. Traí a promessa, traí a mim mesma. Mas por que me sinto tão viva? Miguel apareceu na porta, ainda despenteado, segurando a camisa nas mãos. Aproximou-se e a envolveu por trás, depositando um beijo suave em seu ombro. Não se arrependa, Renata. Não posso pedir que me ame, mas quero que saiba. Eu nunca vou te abandonar. Ela fechou os olhos, sentindo o coração dividido entre o amor que jurara a Paulo e a paixão arrebatadora que nascera por Miguel. Naquela noite, quando Paulo chegou em casa, trouxe flores e um sorriso encantador. Estava com saudades. Meu amor, Renata recebeu o abraço, mas o coração latejou de culpa. Enquanto ele falava sobre negócios e compromissos, ela apenas pensava na noite anterior, no calor dos braços de Miguel, no desejo que não conseguia apagar da pele. Paulo a beijou, e o gosto era estranho. Pela primeira vez, Renata sentiu-se distante, como se aquele homem já não fosse seu mundo. E, em silêncio, compreendeu que nada seria como antes. A promessa havia sido quebrada. O pecado já fazia parte dela. O relógio da sala marcava quase meia-noite, quando Renata se deu conta de que ainda estava sozinha. Paulo havia ligado mais cedo com a voz cansada, dizendo que a reunião se estenderia até tarde. Prometeu voltar rápido, mas promessas já não soavam como antes. Cada ausência dele parecia um lembrete doloroso de que aquele casamento estava se transformando em uma rotina de desculpas e justificativas que não mais convenciam. Ela caminhava descalça pelo apartamento silencioso, segurando uma taça de vinho tinto, a camisola de seda deslizando sobre a pele como um convite não respondido. O vazio do lar se misturava ao vazio dentro dela. Foi nesse instante que seu celular vibrou. O nome na tela fez seu coração disparar. Miguel, ainda acordada, dizia a mensagem curta, mas carregada de uma intimidade que só crescia entre eles. Renata hesitou. Poderia simplesmente ignorar. Mas havia algo em Miguel que a fazia se sentir viva de novo, desejada, enxergada. E antes que pudesse pensar demais, respondeu: Não consigo dormir.
Segundos depois, a ligação veio. A voz dele, grave e envolvente, atravessou a linha. Então eu vou te fazer companhia. A frase soou como um sussurro proibido. Olha pela janela da varanda. Curiosa, Renata foi até lá. A surpresa a arrebatou. Do outro lado da rua, parado encostado em seu carro, Miguel a observava. O peito dela se apertou de emoção e medo. Você está louco, murmurou com a respiração acelerada. Louco por você. A resposta dele veio certeira, sem hesitação. Posso subir? O coração de Renata batia em um ritmo descompassado. O certo era dizer não. O certo era desligar. O certo era trancar a porta e esperar Paulo. Mas o certo já não a guiava há algum tempo. Quando ouviu a campainha, suas mãos tremiam. Ao abrir, Miguel estava ali, imponente, o olhar carregado de desejo e ternura. Ele não disse nada. Apenas a puxou para perto, segurando seu rosto com firmeza, e a beijou. O beijo não foi de dúvida, mas de entrega. O encontro de bocas que guardava toda a paixão reprimida, toda a fome acumulada em olhares e conversas roubadas. Renata sentiu as pernas fraquejarem, a taça de vinho escorregar de sua mão e se espatifar no chão. Mas nada importava além do calor dele. Eu não deveria estar aqui. Ela sussurrou entre beijos. Mas está. Miguel percorreu com os lábios a curva do pescoço dela, fazendo-a arfar. E eu não vou embora. A sala se tornou testemunha daquilo que jamais deveria acontecer. As mãos de Miguel exploravam seu corpo com reverência e urgência. A seda da camisola parecia insuficiente para separar os dois. Ele a deitou no sofá, os corpos entrelaçados numa sinfonia de desejo. O mundo lá fora deixou de existir. Foi uma noite de rendição absoluta. Cada toque, cada gemido, cada sussurro transformava a culpa em algo distante, quase inexistente. Pela primeira vez em muito tempo, Renata sentiu-se viva, sentiu-se amada, mesmo que fosse em braços proibidos. Quando o sol começou a dar sinais no horizonte, Miguel ainda estava ali, a observando dormir. Havia paz no rosto dela, mas também um peso invisível. Ele sabia que aquilo tinha um preço. Renata despertou lentamente, o corpo ainda quente do contato da noite anterior. Ao abrir os olhos, encontrou Miguel, sentado na beira do sofá, passando os dedos suavemente pelos cabelos dela. Eu não posso continuar com isso, ela disse, a voz embargada. Eu traí tudo em que acreditei. Traí minhas promessas, traí a mim mesma. Miguel segurou sua mão. Você não traiu nada, Renata. Você apenas se encontrou. O que existe entre nós é real. Eu te quero e sei que você também me quer. Ela desviou o olhar, lágrimas se formando. E Paulo? Ele é seu melhor amigo, Miguel. Isso é sujo, é errado. Errado é viver uma mentira. A firmeza na voz dele fez com que o silêncio caísse sobre os dois. Eu sempre estive aqui, te observando sofrer, tentando ser apenas amigo. Mas não dá mais. Eu não vou fingir que não sinto isso. Renata respirou fundo, sentindo o peso da realidade. O dilema a rasgava por dentro, entre o amor que jurou manter e a paixão que agora a dominava. Foi nesse instante que a campainha tocou novamente. O coração dela quase saiu pela boca. Miguel se levantou rapidamente, já prevendo o pior. Renata correu para o quarto, ajustando a camisola, tentando parecer normal. Quando abriu a porta, era Mariana. Renata! A amiga entrou animada, sem perceber o clima tenso. Preciso falar com você. É urgente. Miguel, escondido no quarto, ouvia cada palavra, o corpo em alerta. Mariana olhou para a amiga e, de repente, seu semblante mudou. Ela a analisou dos pés à cabeça, percebendo a camisola amarrotada, os cabelos desalinhados, o cheiro inconfundível de uma noite de paixão. O que aconteceu aqui? Perguntou em tom baixo, quase sussurrado, mas com um olhar que parecia atravessar Renata. Renata engoliu em seco, incapaz de responder. A tensão encheu o ar como um segredo prestes a explodir. O silêncio que se instalou na sala foi sufocante. Mariana encarava Renata como se pudesse ler sua alma, como se os rastros de uma noite de paixão proibida estivessem estampados em seu corpo. O olhar dela percorria os detalhes.
A camisola amarrotada, o rubor no rosto, o cheiro inconfundível que permanecia no ar. Renata tentou manter a compostura, mas a respiração acelerada a denunciava. Você não vai me dizer o que aconteceu? Mariana perguntou, cruzando os braços, sua voz carregada de uma mistura de curiosidade e julgamento. Renata desviou os olhos, tentando evitar o confronto. É só cansaço. Não dormi direito. Respondeu de forma vaga, mas Mariana arqueou as sobrancelhas incrédula. No quarto, Miguel ouvia cada palavra. Estava pronto para sair, encarar Mariana, assumir tudo, mas também sabia que precipitação poderia ser o fim. Mariana caminhou até o sofá, observando os cacos da taça quebrada no chão, o vinho manchado no tapete. Tocou a seda da camisola de Renata com a ponta dos dedos, quase como quem confirmava suas suspeitas. Renata, você nunca foi boa em esconder coisas de mim. A voz dela agora era mais suave, quase cúmplice. Eu sei o que aconteceu aqui. O coração de Renata disparou. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Eu não sei do que você está falando. Tentou insistir, mas a voz saiu trêmula. Mariana se aproximou mais, olhando-a nos olhos e murmurou. Você se entregou a alguém. E não foi ao Paulo. Renata fechou os olhos, sentindo o peso da culpa. Uma lágrima escorreu silenciosa. Mariana, eu não sei como aconteceu. Eu estava tão sozinha, tão vazia, e Miguel... E sua voz falhou no nome proibido. O choque que Renata esperava não veio. Mariana não recuou, nem a acusou. Pelo contrário, um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios dela. Eu sabia, disse em tom baixo. Sempre percebi o jeito como ele olhava para você. Renata arregalou os olhos, surpresa. Você sabia? Claro que sabia. Mariana se sentou no braço do sofá, como se fosse a dona da situação. Miguel nunca soube esconder o desejo. Só você não via, ou fingia não ver. A revelação deixou Renata sem palavras. O silêncio se estendeu até que Mariana soltou um suspiro profundo. Eu não estou aqui para te julgar, Rê, disse, usando o apelido de infância. E só quero que você tenha cuidado. Paulo pode ser cego em muitas coisas, mas não é burro. Se desconfiar, tudo vai desmoronar. Nesse instante, Miguel saiu do quarto. Ele não suportava mais se esconder. Mariana se virou surpresa, mas não parecia escandalizada. Pelo contrário, o sorriso dela se alargou. Então é verdade, disse encarando Miguel de cima a baixo. Vocês realmente cruzaram essa linha. Miguel caminhou até Renata e segurou sua mão, como quem não queria mais disfarçar. Mariana, e começou tentando encontrar as palavras. Eu sei que parece errado, mas o que existe entre nós é verdadeiro. Eu nunca quis trair a amizade de Paulo, mas não posso negar o que sinto por ela. Mariana inclinou a cabeça, como se analisasse cada gesto. O silêncio dela era inquietante. Até que, com uma calma perturbadora, ela disse, vocês são mais corajosos do que eu imaginava. A frase veio com um misto de ironia e admiração. Renata a olhou confusa. O que você quer dizer? Mariana se levantou, caminhando lentamente pela sala. Apenas que traições acontecem. Promessas quebram, e o desejo sempre encontra um jeito de se impor. Seus olhos faiscavam de algo que Renata não conseguia decifrar, cumplicidade ou ameaça. Miguel franziu o senho em alerta. Mariana, você vai contar ao Paulo? Ela riu baixo, um riso carregado de segredos. Contar? Repetiu. E por quê? Eu não sou idiota. Se eu abrir a boca, todos nós perdemos. Vocês perdem esse fogo, eu perco a confiança de vocês. E, francamente, eu prefiro estar do lado de quem está vivo, de quem sente. Renata a encarou perplexa. Você não vai me julgar? Não vai me chamar de traidora? Eu seria hipócrita se fizesse isso. Mariana respondeu de forma direta. Porque eu também conheço muito bem o gosto do pecado. Renata e Miguel trocaram um olhar de espanto. Mariana sorriu enigmática e acrescentou. Todos guardamos segredos, minha querida. O seu só se junta à lista. O peso que Renata sentia parecia se aliviar, mas ao mesmo tempo uma nova inquietação crescia. Mariana sabia demais, e havia algo no tom dela que deixava claro.
Não se tratava apenas de compreensão, mas de poder. Só me prometa uma coisa, Mariana continuou. E se forem continuar com isso, não deixem rastros. Não deem motivo para Paulo desconfiar. Se ele descobrir, nada o impedirá de se vingar. Renata assentiu, sentindo o coração apertado. Miguel a abraçou por trás, transmitindo força, mas também consciente de que a noite havia mudado tudo. Agora não era apenas o segredo deles. Mariana fazia parte daquilo de um jeito que ninguém poderia prever. Antes de sair, Mariana lançou um último olhar provocador. Cuidem-se. O pecado pode ser doce, mas sempre cobra o seu preço. A porta se fechou e o silêncio tomou conta novamente. Renata se virou para Miguel, a respiração trêmula. Miguel, eu tenho medo, ele assegurou firme, olhando-a nos olhos. Não tenha. Eu estou com você. E se esse é o preço por te amar, eu pago. O beijo que selou aquelas palavras foi intenso, desesperado, carregado de desejo e de medo. Ambos sabiam que estavam presos em uma rede da qual não haveria retorno. E do lado de fora, Mariana descia as escadas com um sorriso misterioso nos lábios. O segredo de Renata e Miguel agora era também o dela. E segredos para Mariana sempre foram moedas de poder. Os dias que se seguiram após a visita inesperada de Mariana foram como caminhar sobre uma linha fina de gelo. Renata sentia o coração disparar sempre que o celular tocava, temendo que fosse Paulo descobrindo tudo. Ao mesmo tempo, não conseguia apagar da pele e da mente o calor de Miguel. O gosto da noite em que se entregaram completamente. Paulo continuava ausente, mergulhado em reuniões e viagens, e, ironicamente, esse afastamento alimentava ainda mais a chama da traição. Cada mensagem de Miguel era um convite para se sentir viva novamente, e cada encontro secreto parecia inevitável. Mas havia algo novo em jogo. Mariana. Renata não sabia o que pensar. Por um lado, a amiga se mostrara compreensiva, até cúmplice. Por outro, havia algo em seu olhar que a deixava inquieta, como se cada sorriso escondesse intenções que iam além da amizade. Naquela sexta-feira, Mariana ligou. Quero te ver hoje. Só nós duas, disse em um tom que soava mais como ordem do que convite. Renata hesitou, mas acabou aceitando. Encontraram-se em um bar sofisticado, iluminado por luzes baixas, onde a música ambiente embalava conversas discretas. Mariana chegou deslumbrante, com um vestido vermelho colado ao corpo, o tipo de presença que chamava a atenção onde quer que fosse. Você anda radiante, Renata, comentou, erguendo a taça de vinho em um brinde. O pecado está te fazendo bem, Renata corou desconfortável. Não fale assim. É errado. Mariana riu baixo, inclinando-se sobre a mesa. Errado? Errado é viver presa a promessas que já não significam nada. Você e Miguel se completam, eu vejo isso. Mas não pense que essa liberdade vem sem riscos. Renata sentiu um arrepio. Você vai contar a Paulo? A pergunta saiu como um sussurro apavorado. Mariana a encarou nos olhos, deixando o silêncio pesar por alguns segundos antes de responder. Não, querida, eu não sou tola. O seu segredo é seguro comigo. Sorriu de forma enigmática. Mas em troca, espero o mesmo de você. Renata franziu o senho, confusa. O que você quer dizer? Mariana tomou um gole de vinho, o olhar faiscando malícia. Apenas que eu também tenho meus pecados. E agora que você cruzou essa linha, vai entender que algumas verdades nunca podem ser reveladas. Renata ficou em silêncio, tentando processar. Pela primeira vez, percebeu que Mariana não era apenas uma amiga fiel, mas uma mulher que sabia usar segredos como armas. Mais tarde, naquela mesma noite, Renata encontrou Miguel em seu apartamento. Ele a recebeu com um beijo faminto, como se tivesse esperado horas para tocá-la. Não gosto de você estar tanto tempo com ela. Lê, confessou, segurando o rosto dela entre as mãos. Mariana não é confiável. Renata suspirou, deitando a cabeça em seu ombro. Eu sei, mas não posso simplesmente afastá-la. Ela já sabe demais.
E se resolver mudar de ideia? Miguel apertou o abraço. Então vamos ser mais cuidadosos. Eu não vou deixar nada de mal acontecer com você, Renata. Seus lábios percorreram a pele dela, acendendo novamente o fogo que sempre renascia quando estavam juntos. A noite foi deles outra vez. Cada encontro era mais intenso, mais urgente, como se quisessem driblar o tempo e as consequências. Mas no fundo, Renata sentia que Mariana estava em cada sombra, observando, talvez até planejando. Dias depois, o inevitável aconteceu. Mariana apareceu de surpresa no escritório de Paulo, onde Renata trabalhava como assistente em alguns projetos. Paulo estava em reunião e Mariana se aproximou com sua aura de poder e mistério. Então é aqui que você passa os dias, disse olhando ao redor. Um ambiente sério demais para alguém que guarda segredos tão deliciosos. Renata ficou pálida. Mariana, por favor. Não faça isso. A amiga se aproximou, quase encostando os lábios ao ouvido dela. Fique calma, querida. Eu não sou sua inimiga. Mas lembre-se, a confiança que temos agora é frágil. Não me obrigue a usá-la contra você. Renata engoliu em seco, sem coragem de reagir. Mariana se afastou, deixando um rastro de perfume e inquietação. Naquela noite, Renata não conseguiu esconder de Miguel o que havia acontecido. Ela esteve no escritório. Disse aflita. Miguel, ela está jogando com a gente. Ele fechou os punhos, caminhando de um lado a outro. Eu sabia. Mariana não ia ficar de fora por muito tempo. Não, a raiva em sua voz contrastava com o carinho que demonstrava por Renata. Precisamos pensar. Pensar em quê? Ela perguntou, a voz embargada. Não podemos simplesmente acabar com tudo isso? Miguel se aproximou, tocando-a com ternura. Você quer que eu vá embora? Que eu finja que nunca te amei? Renata balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Eu não consigo. Eu preciso de você. O beijo que se seguiu foi desesperado, quase doloroso. Os dois sabiam que estavam se enredando cada vez mais em uma teia perigosa, e Mariana agora era a aranha que puxava os fios. Na semana seguinte, Mariana convidou Renata para um jantar em sua casa. O convite parecia inocente, mas Renata foi tomada por uma inquietação que não conseguia explicar. Quando chegou, encontrou Mariana mais radiante do que nunca, usando um vestido que realçava suas curvas e uma taça de champanhe nas mãos. Bem-vinda ao meu jogo, querida, disse com um sorriso insinuante. Hoje você vai entender que segredos podem unir mais do que separar. Renata sentiu o coração disparar. Não sabia se deveria temer ou confiar. Mariana se aproximou, segurou sua mão e a encarou intensamente. Você cruzou a linha do desejo. Agora não existe volta. E antes que Renata pudesse reagir, Mariana roçou os lábios nos dela em um beijo breve. Provocador, carregado de intenções ocultas, Renata recuou, confusa, atônita, enquanto Mariana sorria com a calma de quem tinha todo o controle. Não se assuste, disse acariciando das vezes. Eu só quero que você saiba que no pecado você nunca estará sozinha. O domingo amanheceu pesado. O céu nublado parecia refletir o coração de Renata, que ainda sentia os lábios queimarem pelo beijo inesperado de Mariana na noite anterior. Ela acordou sobressaltada, revivendo a cena em sua mente. Não sabia se deveria sentir repulsa, medo ou curiosidade. Mariana havia se tornado um enigma impossível de decifrar. Amiga cúmplice ameaça. Agora também sedutora. Renata tentou afastar esses pensamentos, preparando o café da manhã. Paulo estava em casa depois de semanas viajando e pela primeira vez em meses parecia disposto a dedicar tempo a ela. Mas a presença dele já não a preenchia como antes. Cada sorriso, cada gesto parecia carregado de uma falsidade que ela não conseguia descrever. Você anda diferente, Renata, Paulo comentou, bebendo seu café e a observando. Mais distante, mais distraída, o coração dela disparou. É só cansaço, Paulo. Trabalho, rotina, nada além disso. Ele a olhou por longos segundos, como se tentasse penetrar sua alma. Depois, sorriu de forma controlada.
Espero que seja só isso mesmo. Você sabe que odeio surpresas. Renata sentiu um frio percorrer sua espinha. Paulo sempre tivera um jeito de dizer coisas simples com uma ameaça velada. Naquela tarde, Miguel a procurou. Estava inquieto. Não consigo parar de pensar no que você me contou sobre Mariana, disse, andando de um lado para o outro no apartamento dele. Ela não é confiável, Renata. Esse beijo que ela te deu, isso não foi só provocação. Ela está nos testando. Renata passou a mão pelos cabelos nervosa. Eu sei, mas o que eu posso fazer? Mariana sabe de tudo. Ela pode destruir nossas vidas se quiser. Miguel segurou os ombros dela, olhando-a com firmeza. Então, precisamos assumir o controle. Não podemos mais deixar que ela dite as regras. Renata suspirou, sentindo-se sufocada entre os dois mundos que agora aprendiam. O casamento com Paulo, o amor proibido por Miguel e o jogo perigoso de Mariana. Enquanto isso, Mariana jogava suas próprias cartas. Numa tarde qualquer, ligou para Paulo. Oi, querido. Estava pensando, não nos vemos há tempos. Que tal um jantar essa semana? Só para matar a saudade dos velhos tempos? Paulo, sem suspeitar de nada, aceitou. Mariana sempre fora próxima dele e de Renata, quase como uma irmã da família. Mas por trás do convite inocente, havia intenções mais profundas. No jantar, Mariana o encheu de elogios, riu de suas histórias, deixou que o vinho fluísse. Observava cada detalhe, a forma como Paulo falava de Renata, como tentava disfarçar sua ausência constante. Você anda distante dela, não é? Mariana perguntou de repente, inclinando-se sobre a mesa. Paulo franziu o senho. Por que a pergunta? Porque ela sente a sua falta. Mariana respondeu, medindo cada palavra. E uma mulher solitária? Você sabe bem, Paulo. Pode acabar buscando consolo onde não deve. O silêncio caiu pesado. Paulo a encarou fixamente. Está tentando me dizer alguma coisa? Mariana sorriu de leve, desviando o olhar. Não, claro que não. Só estou observando. Mas por dentro, ela sabia. Havia plantado a semente da dúvida. Naquela mesma noite, Renata e Miguel estavam juntos. Haviam se encontrado em um hotel discreto, longe dos olhos conhecidos. O corpo dela ardia em cada toque dele, como se cada encontro fosse uma despedida iminente. Eu não suporto a ideia de você com ele. Miguel murmurava entre beijos, sua voz carregada de ciúme. Quero você só para mim, Renata. Ela fechou os olhos, se entregando ao prazer que ele lhe proporcionava, mas também sentindo o peso da verdade. Eu também quero você. Mas é tão perigoso. Se Paulo descobrir... Miguel a silenciou com um beijo profundo, os corpos entrelaçados, a paixão consumindo os dois como fogo incontrolável. Do lado de fora, a tempestade que se anunciara no céu começou a cair com força, trovões ecoando como presságios. 2 dias depois, Paulo surpreendeu Renata. Convidei Mariana para jantar aqui em casa amanhã, disse casualmente. Faz tempo que não a vemos juntos. Renata sentiu o coração parar. Amanhã... Repetiu, tentando disfarçar o pânico. Sim, vai ser bom para todos. Paulo sorriu, mas seus olhos carregavam uma intensidade desconfortável. Renata sabia, aquela não seria uma noite comum. O jantar chegou. Mariana apareceu deslumbrante, com um vestido negro de seda que a fazia parecer ainda mais enigmática. Cumprimentou Paulo com um abraço caloroso e Renata com um sorriso sugestivo que só ela entendeu. À mesa, o clima era estranho. Mariana conversava animada, mas de vez em quando lançava olhares a Renata, olhares que diziam muito mais do que as palavras. Vocês dois sempre foram o casal perfeito. Mariana comentou, erguendo a taça de vinho em direção a Paulo e Renata. Um exemplo de união e promessas eternas. Renata quase engasgou com a bebida. Mariana estava provocando, jogando com fogo diante de Paulo. Paulo sorriu, mas havia algo no seu olhar. Promessas são fáceis de fazer. O difícil é cumpri-las. O silêncio que se seguiu foi cortante. Mariana sorriu ainda mais, como quem saboreia cada segundo. Depois do jantar, quando Paulo foi até a cozinha buscar mais vinho, Mariana se aproximou de Renata e sussurrou ao seu ouvido. Ele já desconfia.
Eu vejo nos olhos dele. Melhor se preparar, querida. O jogo está só começando. Renata ficou pálida, o coração batendo em disparada. Mariana recuou, sorrindo como se nada tivesse acontecido, enquanto Paulo voltava com a garrafa nas mãos. Naquela noite, quando todos foram dormir, Renata se deitou ao lado do marido sem conseguir fechar os olhos. Sentia-se presa numa armadilha. De um lado, o amor ardente de Miguel. Do outro, a manipulação venenosa de Mariana. E no centro, Paulo, que começava a farejar a verdade. A cada respiração, a cada batida do coração, ela sentia que o fim estava próximo. O silêncio que pairava sobre o apartamento naquela segunda-feira era quase sufocante. Renata acordou com o coração acelerado, lembrando-se dos últimos dias de tensão, os encontros furtivos com Miguel, os olhares de cumplicidade e ameaça de Mariana, e o medo crescente de que Paulo finalmente percebesse algo. Enquanto se preparava para o trabalho, seu celular vibrou. Uma mensagem de Miguel iluminou a tela. Hoje à noite. Preciso te ver. Não podemos esperar mais. Renata hesitou. O desejo queimava dentro dela, mas a consciência do perigo a deixava em alerta. Sabia que qualquer passo em falso poderia ser fatal. No escritório, Paulo parecia mais atento do que nunca. Cada gesto, cada palavra, parecia medir a reação de Renata. Ela se sentia sufocada, e a presença constante de Mariana, como sombra de poder, não ajudava. Naquela tarde, Mariana enviou uma mensagem enigmática. Hoje à noite, venha à minha casa. Precisamos conversar sobre o jogo que estamos jogando. Renata sabia que não podia recusar. Mariana sempre conseguia transformar situações em armadilhas sutis. E recusar poderia levantar suspeitas. Quando chegou, Mariana a recebeu com um sorriso enigmático, vestida com um vestido vermelho provocante que realçava cada curva. Havia uma aura de controle absoluto nela. Entre, querida. Hoje vamos esclarecer algumas coisas. Mariana disse, conduzindo Renata até a sala. Você e Miguel têm sido muito ousados. Renata engoliu em seco. O que você quer de mim? Mariana se aproximou, segurou o rosto da amiga com delicadeza e olhou-a nos olhos. Quero que entenda que segredos são moedas de poder e que quem sabe usá-los com inteligência sempre vence. Renata sentiu o medo e a excitação se misturarem. Eu não quero jogar, Mariana, disse quase implorando. Não é sobre querer, é sobre sobreviver, respondeu Mariana. E no momento você e Miguel estão em posição frágil. Paulo já suspeita de algo. Eu posso ajudá-los. Ou destruí-los. O coração de Renata disparou. Mariana sempre fora uma amiga, mas agora se tornava uma força imprevisível, capaz de decidir destinos. Enquanto isso, Miguel aguardava em um carro próximo, ansioso e nervoso. Sabia que algo estava acontecendo e que Renata estava em perigo. Quando a viu sair do prédio, seu corpo se tensou. Renata! Dee chamou. Ela se aproximou, mas parou antes de entrar no carro. Miguel, precisamos conversar, mas não aqui. Mariana, ela tentou explicar, mas suas palavras foram interrompidas pelo toque suave da mão de Mariana no seu braço. Vá com ele, disse Mariana com um sorriso enigmático. Mas lembre-se, o jogo ainda não acabou. Renata sentiu um frio percorrer a espinha. Mariana sempre soube manipular a situação. Na noite seguinte, Paulo finalmente confrontou Renata. Ela chegava em casa cansada e encontrou o marido sentado na sala, olhando para ela com intensidade. Renata, precisamos conversar, disse ele, a voz firme, mas controlada. Eu sei que algo aconteceu. Renata sentiu o mundo girar. A culpa, o medo, a paixão proibida, tudo se misturava em seu coração. Paulo, começou, mas ele interrompeu. Eu percebi as mudanças, o distanciamento. Eu sei que Miguel está envolvido nisso. Renata não conseguiu falar. As lágrimas escorreram silenciosas. Tentou, mas a voz falhou. Paulo se aproximou, segurando seu rosto entre as mãos. Renata, eu sei que você sente algo por ele, mas eu quero entender. Não podemos mais viver na mentira. O coração de Renata batia descompassado. Cada palavra dele era um golpe, cada gesto, uma acusação silenciosa.
Ela sabia que precisava escolher, manter a promessa, enfrentar o vazio de um casamento frio ou se entregar de vez ao amor proibido que consumia seu corpo e sua alma. No dia seguinte, Miguel decidiu tomar a iniciativa. Encontrou Renata no parque, onde costumavam se encontrar secretamente. Ela estava sentada em um banco, olhando para o lago, perdida em pensamentos. Renata, disse ele, aproximando-se. Não posso mais esperar. Você precisa decidir. Eu estou disposto a lutar por nós, mas não posso carregar esse segredo sozinho. Renata sentiu as lágrimas caírem, misturadas ao vento frio. Miguel, suas palavras tremiam. Eu amo você, mas também amo Paulo. Ou amava. A confusão e a paixão lutavam dentro dela. Miguel segurou suas mãos, intenso. Não existe meio termo, Rê. O que existe entre nós é verdadeiro. Se você quiser estar comigo, precisará romper tudo que não é real. Renata fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele, o desejo ardendo na pele. A escolha era cruel, mas inevitável. Mais tarde, Renata encontrou Mariana. Decidiu? Perguntou a amiga com um sorriso enigmático. Renata respirou fundo. Sim, respondeu firme. Eu não posso mais viver na mentira. Eu escolho Miguel. Mariana sorriu satisfeita. Então você aprendeu a jogar. Mas lembre-se, escolhas têm consequências. Renata assentiu. Sentia-se livre, mas também consciente do preço que pagaria. Naquela noite, Renata foi ao encontro de Miguel. A paixão que explodia entre eles não tinha mais barreiras. Cada toque, cada beijo, era a consagração de um amor proibido, mas verdadeiro. Pela primeira vez em meses, Renata sentiu-se completa, entregue ao desejo e à felicidade que sempre buscou. Enquanto se deitavam juntos, entrelaçados, Renata pensou no passado, na promessa quebrada, na culpa e no poder de Mariana. A vida nunca seria simples, mas agora, pelo menos, ela escolhera seu próprio destino. Paulo, sozinho em seu apartamento, sentiu o vazio mais profundo. Suspeitava de tudo, mas a verdade só lhe chegaria como um golpe inevitável. E Mariana, silenciosa e poderosa, observava cada movimento, sempre um passo à frente, sabendo que no fim o jogo sempre era dela. O pecado havia despertado, e ninguém mais poderia ignorar seu preço.